Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto bem interessante que eu já vi algumas vezes, que é como traduzir seu e sua do português para o inglês. E muita gente coloca your, mas muitas vezes isso não é o caso. Eu vou mostrar alguns exemplos. Se você já pensou nisso, né, sobre como traduzir seu sua, já errou ou já acertou, te convido a se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo sobre escrita científica em inglês. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar outro pesquisador, também te convido a compartilhar esse vídeo, né, com seus colegas pesquisadores, com seu grupo de pesquisa, para que vocês possam melhorar a escrita dos artigos científicos de vocês. Quando a gente fala em traduzir os pronomes, né, seu, sua, em português, a primeira coisa que vem na nossa mente é your, né, a tradução direta que nós temos para o inglês é your. Mas, em se tratando de artigo científico, raramente, se não nunca, você vai traduzir essa expressão seu, sua por your, porque você não está conversando com o seu leitor. Em geral, as expressões seu, sua não têm significado de que pertence a você. Às vezes significa dele, dela, deles, né? E aí as expressões que a gente usa em inglês não são your, são outras. Vejam outras opções que a gente pode usar no lugar de your. No lugar de your não, né? No lugar de seu, sua. It's, his, her, their. Então, quando a gente usa seu, sua em português, a gente pode estar se referindo a qualquer uma dessas possibilidades em inglês, né? Por exemplo, quando você fala o carro do meu irmão, você pode falar o carro dele ou seu carro. As duas opções são possíveis. Então, quando a gente vê as expressões seu, sua em português e vai traduzir, a gente tem que achar no texto a que ela se refere. Provavelmente não vai ser your, porque your é só quando a gente conversa com o leitor. Isso não acontece, né, em artigos científicos ou acontece muito pouco. E para ilustrar esse tema, eu trouxe aqui um textinho. Eu já usei esse textinho algumas vezes em algumas aulas, mas eu acho ele muito bom para exemplificar isso. Eu entendo que ele tem um problema, assim, até de escrita, porque tem umas coisas que não ficam muito explícitas. Mas dá para entender pelo contexto o que é o seu, sua, o seu, os seus, né? A que ele se refere. Então o texto diz assim: a liderança consiste na técnica de influenciar os outros em decorrência do seu poder e capacidade, por meio do diálogo, dos exemplos e das atitudes, alcançando os objetivos pré-estabelecidos e moldando a equipe de acordo com os seus conceitos. Bom, qual que é o problema que eu acho aqui, né? Não dá para ver, assim, de forma explícita a que se refere seu poder e capacidade e os seus conceitos. Dá até para confundir um pouco, né? Por exemplo, a liderança consiste na técnica de influenciar os outros em decorrência do seu poder e capacidade. A gente poderia dizer que seu poder e capacidade tem a ver com os outros. E aqui embaixo, moldando a equipe de acordo com os seus conceitos. Pode ser que os seus conceitos tenham a ver com a equipe, né? Mas a gente vai ver que não tem. De toda forma, não é your, né, gente? Porque não tá falando com a pessoa, não tá falando com o leitor. Então, as nossas possibilidades, apesar do your estar aqui, provavelmente tem mais a ver com their, his ou her, mas a gente não sabe exatamente ainda o que é essas referências aqui, né? E aí, como que a gente vai descobrir isso, né? A gente vai ter que ir pelo contexto, né? Lendo aqui, a gente vai tentar identificar o que faz mais sentido. Então, a gente começa com leadership is the technique of influencing others due to capacity, power and ability. Então, quem que tem a capacidade, o poder de influenciar? E se tratando de liderança, eu diria que é o líder, né? Então, o líder influencia outros por causa do seu poder e da sua habilidade. E embaixo, ainda pensando que a gente ainda está falando sobre o líder, né? Shaping the team according to os conceitos do líder, né? Então, é essa pessoa que não está mencionada aqui. O que eles mencionam é leadership. Talvez uma alteração no início fosse necessária, mas se a gente considerasse que a gente vai seguir mais ou menos essa estrutura,
a gente vai precisar, talvez, explicitar essa pessoa que não está aparecendo no texto. E aí, uma opção é usar one. Quando a gente não sabe quem que é, quando a gente tem dificuldade, a gente pode usar o one como algo genérico, né? Como algo neutro. Então, ficaria assim: Leadership is a technique of influencing others due to one... Nossa, eu falei igual indiano agora. Due to one's power and ability through dialogue, examples, attitudes, achieving pre-established goals and shaping the team according to one's concepts. Então fica uma coisa genérica e você mantém a questão da posse, né? Aqui a gente falou seu poder e sua capacidade, seus conceitos, tem uma questão de posse aqui, né? A gente usa o genitivo, usa uma expressão genérica e a gente consegue falar que tem alguém extra aqui, que é esse one, e falar o que esse one tem. Mas não fica ainda muito claro quem que é esse one, né? Se a gente pensar bem. Então, a gente pode deixar mais explícito ainda colocando quem a gente acha que é o líder, né? Então, em vez de a gente usar alguma expressão para substituir o seu, sua, da mesma categoria em inglês, né? Por exemplo, usando his, her, its, their e tal, a gente pode usar o caso genitivo com a pessoa ou o sujeito explícito, né? Então, aqui ficaria: Leadership is a technique of influencing others due to a leader's power and ability through dialogue, examples, attitudes, achieving pre-established goals and shaping the team according to the leader's concepts. Então, o que eu acho que pode ficar desse vídeo, né? Dessa ideia de traduzir o seu, sua? É olhar com muita atenção para o texto original. Primeiramente, a primeira coisa é isso. Olhe para o texto original e veja se você consegue identificar a que se refere esse seu, sua. Se estiver claro no texto, provavelmente você vai conseguir usar his, her, their, its, conforme for o caso ali, né? Conforme for a pessoa ou a coisa que está sendo retomada. Se não estiver claro, pode ser melhor você explicitar, como eu fiz aqui nesse exemplo, porque aí vai ficar mais claro para quem for ler inglês. Agora eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dificuldade de traduzir esse seu, sua, se vocês têm algum caso que aconteceu que vocês ficaram em dúvida. Eu agradeço muito que vocês ficaram até aqui assistindo esse vídeo e espero vocês na semana que vem.